Capítulo 12. Fedior e eu conversamos noite adentro, embora nunca ficássemos sozinhos. Mali, Tolha e Tamar estavam sempre lá nos observando. Fedior tinha servido perto de Sikorsky, na fronteira sudoeste. Quando as informações sobre a destruição de Novokirbusk chegaram ao posto avançado, os soldados do rei voltaram-se contra os Grishas, colocando-os para fora de suas camas no meio da noite e montando inquéritos falsos para determinar sua lealdade. Fedior tinha ajudado a liderar uma fuga. Nós poderíamos ter matado todos eles, disse ele. Em vez disso, pegamos os Grishas feridos e fugimos. Alguns Grishas não tinham sido tão indulgentes. Houve massacres em Chernast e Uleskin, quando os soldados de lá tentaram atacar os membros do 2º Exército. Enquanto isso, Mali e eu estávamos a bordo do Voraden, navegando para o oeste, protegidos do caos que tínhamos ajudado a começar. Poucas semanas atrás, disse ele, começaram a circular histórias de que você havia voltado a Ravka. Mais Grishas virão procurá-la, pode esperar. Quantos? Não há como saber. Assim como Nikolai, Fedior acreditava que alguns Grishas haviam se escondido, esperando a ordem ser restaurada, mas suspeitava de que a maioria deles havia procurado o Darklin. Ele é força, disse Fedior. Ele é segurança. É o que eles entendem. Ou talvez eles apenas pensem que escolheram um lado vencedor, pensei friamente. Mas eu sabia que era mais que isso. Havia sentido a atração do poder do Darklin. Não era por isso que os peregrinos se arrebanhavam em torno de uma falsa santa? Porque o 1º Exército ainda marchava por um rei incompetente? Às vezes é mais fácil seguir. Quando Fedior terminou sua história, pedi para que lhe dessem jantar e avisei que ele deveria estar pronto para viajar para o Isalta de madrugada. Não sei que tipo de recepção podemos esperar, alertei-o. Estaremos prontos, Moi Soverenie, disse ele fazendo uma mesura. Eu me sobressaltei ao ouvir o título. Na minha mente, ele ainda pertencia ao Darklin. Fedior, comecei enquanto levava para a porta. Então hesitei. Não podia acreditar no que estava prestes a dizer, mas aparentemente Nikolai estava conseguindo me influenciar, para melhor ou para pior. Sei que você esteve viajando, mas arrume-se um pouco antes de amanhã. É importante causarmos uma boa impressão. Ele nem sequer piscou, apenas fez outra mesura e respondeu. Da soberania, antes de desaparecer pela noite. Ótimo, pensei. Uma ordem dada, algumas milhares por vir. Na manhã seguinte, vesti-me com meu kefta elaborado e desci a escada da Dacia com Mali e os gêmeos. O sol dourado brilhava em seus peitos, mas eles ainda vestiam roupas simples camponesas. Nikolai podia não gostar disso, mas eu queria apagar as linhas que haviam sido criadas entre os Grishas e o restante do povo de Ravka. Embora tivéssemos sido avisados de que o Isalta estava cheia de refugiados e peregrinos, pela primeira vez Nikolai não insistiu para que eu viajasse dentro da carruagem. Ele queria que eu fosse vista entrando na cidade, mas isso não significava que ele não ia dar o seu show. Meus guardas e eu estávamos todos sentados em belos cavalos brancos e os homens de seu regimento ladeavam-nos em ambos os lados, cada um deles carregando a águia dupla ravicana e bandeiras estampadas com sóis dourados. Sutil, como sempre, suspirei. A descrição é superestimada, respondeu ele ao montar um cavalo cinza manchado. Agora, podemos visitar meu exótico lar de infância? Era uma manhã quente e as bandeiras da nossa procissão erguiam-se vacilantes no ar parado, enquanto viajávamos vagarosamente ao longo de Vi rumo à capital. Em uma época comum, a família real teria passado os meses quentes em seu palácio de verão no distrito do Lago, mas o Isalta era mais fácil de se defender e eles escolheram se agachar atrás de seus famosos muros duplos. Meus pensamentos vagaram enquanto cavalgávamos. Não tinha dormido muito e, apesar da minha tensão, o calor da manhã, combinado ao balanço constante do cavalo e ao zumbido baixo de insetos, fez o meu queixo cair. Mas quando subimos ao topo da colina, na periferia da cidade, acordei rapidamente. Ao longe, eu via o Isalta, a cidade dos sonhos, suas torres brancas e recortadas contra o céu sem nuvens. Mas entre nós e a capital, arrumadas em formação militar perfeita, havia fileiras e mais fileiras de homens armados. Centenas de soldados do 1º Exército, talvez 1000 deles,
infantaria, cavalaria, oficiais e generais. A luz do sol brilhava nos punhos de suas espadas e nos rifles projetados de suas costas. Um homem cavalgou à frente deles. Ele vestia o casaco de um oficial coberto com medalhas e montava um dos maiores cavalos que eu já tinha visto. Ele poderia carregar 2 tolhas. Nicolai observou o cavaleiro cavalgar para frente e para trás nas fileiras e suspirou. Ah, disse ele, parece que meu irmão veio nos cumprimentar. Descemos lentamente a ladeira até chegarmos a uma paragem antes das massas de homens reunidos. Apesar dos cavalos brancos e faixas brilhantes, nossa procissão de grixas rebeldes e peregrinos esfarrapados já não parecia tão grande. Nicolai avançou com seu cavalo e seu irmão galopou para encontrá-lo. Eu tinha visto Vasily Lantsov algumas vezes em Usalta. Ele era bonito o suficiente, embora houvesse tido o azar de herdar o queixo fraco do seu pai, e seus olhos eram tão pesadamente cobertos pelas pálpebras que o deixavam parecendo estar muito entediado ou levemente bêbado. Mas agora ele parecia ter despertado de seu estupor perpétuo. Ele se sentou reto em sua cela, irradiando arrogância e nobreza. Perto dele, Nicolai parecia impossivelmente jovem. Sentia uma pontada de medo. Nicolai sempre parecia estar tão no controle de cada situação. Era fácil esquecer que ele era apenas alguns anos mais velho do que eu e Mali, e um garoto capitão que desejava se tornar um garoto rei. 7 anos haviam se passado desde que Nicolai estivera na corte, e eu não acho que ele tenha visto Vasily durante todo esse tempo. Mas não houve lágrimas, nenhum cumprimento gritado. Os 2 príncipes simplesmente desmontaram e se deram um abraço breve. Vasily avaliou nossa comitiva, detendo-se de maneira significativa em mim. Então, essa é a garota que você diz ser a conjuradora do sol. Nicolai ergueu as sobrancelhas. Seu irmão não poderia ter lhe oferecido uma abertura melhor. É uma declaração fácil o suficiente de se provar. Ele assentiu para mim com a cabeça. A descrição é superestimada. Ergui minhas mãos e evoquei uma onda brilhante de luz que caiu em uma cascata de calor ondulante sobre os soldados reunidos. Eles ergueram as mãos e vários deles recuaram quando os cavalos se assustaram e relincharam. Deixei a luz diminuir. Vasily fungou. Você tem estado ocupado, irmãozinho. Você não faz ideia, Vásia, respondeu Nicolai de modo agradável. A boca de Vasily se contraiu quando Nicolai usou o diminutivo. Ele parecia quase empertigado. Estou surpreso de encontrá-lo em Usalta, prosseguiu Nicolai. Pensei que estivesse em Karieva para as corridas. Eu estava, disse Vasily. Meu Ruan azul fez uma excelente exibição, mas quando vi que estava voltando para casa, quis estar aqui para recebê-lo. Muito gentil de sua parte fazer todo esse esforço. O retorno de um príncipe real não é pouca coisa, disse Vasily, mesmo um filho mais novo. Sua ênfase foi clara, e o medo cresceu dentro de mim. Talvez Nicolai tivesse subestimado o interesse de Vasily em manter seu lugar na sucessão. Eu não queria nem imaginar o que os outros enganos e erros de cálculo poderiam significar para nós. Mas Nicolai apenas sorriu, e eu me lembrei de seu conselho. Receba insultos com uma risada. Nós, filhos mais novos, aprendemos a apreciar o que podemos conseguir, disse ele. Então ele gritou para um soldado em posição de sentido para baixo na fileira. Sargento Peshkin, lembro-me de você na campanha de Helmhand. A perna deve ter se recuperado bem se consegue ficar de pé aqui como uma chapa de pedra. O rosto do sargento registrou surpresa. Da Moitseravki, disse ele de maneira respeitosa. Senhor já basta, sargento. Sou um oficial quando visto esse uniforme e não um príncipe. Os lábios de Vasily se torceram novamente. Como muitos filhos nobres, ele tinha ganhado uma patente honorária e prestado seu serviço militar no conforto das tendas dos oficiais, bem protegido das linhas inimigas. Mas Nicolai tinha servido na infantaria, tinha merecido suas medalhas e posição. Sim, senhor, disse o sargento. Só me incomoda quando chove. Então imagino que os figerdanos rezem todos os dias por tempestades. Você acabou com um bocado deles, se bem me lembro? Lembro-me de o senhor fazer o mesmo, disse o soldado com um sorriso. Eu quase ri. Em uma única troca, Nicolai tinha tirado o controle de campo do seu irmão.
Hoje à noite, quando os soldados se reunissem nas tavernas de Luz Alta ou jogassem cartas em suas barracas, era disso que falariam. Do príncipe que se lembrava de nome de um soldado comum. Do príncipe que tinha lutado lado a lado com ele sem se preocupar com riqueza ou pedigree. Irmão, Nikolai disse para Vasily, vamos para o palácio para que possamos dispensar nossas saudações. Tem uma caixa de uísque Kerk que precisa ser bebida e eu gostaria de ouvir seu conselho sobre um potro que vi em Kitterdam. Disseram-me que era uma cria de Dagrinir, mas tenho minhas dúvidas. Vasily tentou disfarçar seu interesse, mas não era como se pudesse resistir. Dagrinir? Eles tinham documentos? Venha dar uma olhada. Embora seu rosto continuasse preocupado, Vasily falou algumas palavras para um dos oficiais em comando e saltou para sua cela com facilidade praticada. Os irmãos assumiram seus lugares na frente da coluna e nossa procissão voltou a se mover. Habilmente resolvido, Mali murmurou para mim enquanto passávamos entre fileiras de soldados. Nikolai não é nenhum tolo. Espero que não, falei, para o nosso bem. Conforme nos aproximávamos da capital, vi aquilo que os convidados do conde Minkov haviam comentado. Uma cidade de tendas tinha se espalhado em torno dos muros e uma longa fila de pessoas esperava nos portões. Diversos deles discutiam com os guardas, sem dúvida pedindo para entrar. Soldados armados vigiavam das antigas ameias, uma boa precaução para um país em guerra e um lembrete mortal para as pessoas lá embaixo manterem as coisas em ordem. É claro que os portões da cidade se abriram para os príncipes de Ravka e a procissão continuou a passar sem parar pela multidão. Muitas das tendas e carroças estavam marcadas com sóis desenhados de modo grosseiro, e conforme cavalgávamos pelo acampamento improvisado, eu ouvia os gritos agora familiares de Santalina. Sentia-me uma tola fazendo isso, mas me forcei a erguer a mão e acenar, determinada a pelo menos fazer um esforço. Os peregrinos comemoraram e acenaram de volta, muitos correndo para acompanhar nosso ritmo, mas alguns dos outros refugiados permaneceram em silêncio nas laterais da estrada, braços cruzados, expressões céticas e até flagrantemente hostis. O que eles veem? Eu me perguntei. Mais uma grixa privilegiada ainda para seu palácio seguro e luxuoso na colina enquanto eles cozinham em fogueiras e dormem nas sombras de uma cidade que se recusa a lhes oferecer abrigo? Ou algo pior, uma mentirosa, uma fraude, uma garota que se atreve a se considerar uma santa viva? Senti-me grata quando adentramos a proteção dos muros da cidade. Depois de entrarmos, a procissão diminuiu o ritmo vagaroso. A cidade baixa estava transbordando de gente, as calçadas abarrotadas de pessoas que se derramavam na rua e paravam o tráfego. As janelas das lojas estavam repletas de placas avisando quais bens encontravam-se disponíveis, e longas filas se estendiam de cada porta. O fedor de urina e lixo se espalhava por tudo. Quis enfiar meu nariz na manga do kefta, mas tive de me contentar em respirar pela boca. As multidões nos aplaudiam e admiravam aqui, mas era algo decididamente mais fraco que do lado de fora dos portões. Nenhum peregrino, observei. Eles não têm permissão de passar pelos muros da cidade, disse Tamar. O rei declarou o Aparat um apóstata e seus seguidores foram banidos de Luz Alta. O Aparat tinha conspirado com o Darklin contra o trono. Mesmo que tivessem rompido seus laços, não havia razão para o rei confiar no sacerdote e em seu culto. Nem em você, aliás, lembrei a mim mesma. Você é apenas burra o suficiente de caminhar até o grande palácio na esperança de obter clemência. Cruzamos o amplo canal e deixamos o barulho e o tumulto da cidade baixa para trás. Notei que os portões da ponte tinham sido fortificados pesadamente, mas quando chegamos à margem do outro lado, parecia que nada na cidade alta havia mudado. As grandes avenidas continuavam impecáveis e serenas, as casas senhoriais cuidadosamente mantidas. Passamos por um parque onde homens e mulheres com roupas da moda passeavam por caminhos ajardinados ou tomavam ar em carruagens abertas. Crianças brincavam no beque vigiadas por suas babás, e um garoto com um chapéu de palha cavalgava um pônei com fitas na crina trançada, as rédeas seguradas por um serviçal uniformizado. Todos se viraram para olhar enquanto passávamos, erguendo os chapéus,
cochichando por trás das mãos, fazendo mesuras e reverências quando viam Vasily e Nikolai. Será que eles estavam realmente tão calmos e despreocupados quanto pareciam estar? Era difícil imaginar que poderiam estar alheios ao perigo ameaçando Ravka, ou ao tumulto do outro lado da ponte, mas foi ainda mais difícil acreditar que confiavam em seu rei para mantê-los seguros. Mais cedo do que eu gostaria, chegamos aos portões dourados do grande palácio. O som deles se fechando atrás de nós enviou uma pontada de pânico por mim. A última vez que eu havia passado por esses portões estava enfiada entre peças de cenário em uma carroça, fugindo do Darklin sozinha. E se for uma armadilha? Pensei de repente. E se não houvesse perdão? E se Nikolai nunca tivesse tido a intenção de me deixar liderar o segundo exército? E se acorrentassem a mim e a Mali e nos atirassem em alguma cela úmida? Pare com isso, eu me repreendi. Você não é mais uma garotinha assustada, tremendo em seus coturnos do exército. Você é uma Grisha, a conjuradora do sol. Eles precisam de você. E se você quisesse, poderia desmoronar esse lugar inteiro ao redor deles. Endireitei a coluna e tentei acalmar meu coração. Quando chegamos à fonte com a águia dupla, Tolha me ajudou a descer do cavalo. Olhei para o grande palácio, seus terraços brancos reluzentes, repletos de camadas de ornamento e estatuária de ouro. Ele era tão feio e intimidador quanto me lembrava. Vasily passou as rédeas de sua montaria para um serviçal que o esperava e subiu os degraus de mármore sem olhar para trás. Nikolai endireitou os ombros. Mantenham a calma e tentem parecer penitentes, murmurou para nós. Em seguida, ele saltou os degraus e se juntou ao seu irmão. O rosto de Mali estava pálido. Enxuguei as mãos suadas no meu kefta e nós seguimos os príncipes pelas escadas, deixando o resto do nosso grupo para trás. Do lado de dentro, os salões do palácio permaneceram silenciosos enquanto passávamos de um cômodo brilhante para outro. Nossos passos ecoavam no piso de parquete polido, e minha ansiedade aumentava a cada passo. Nas portas da sala do trono, vi Nikolai respirar profundamente. Seu uniforme estava impecável, seu rosto bonito, moldado com os traços de um príncipe de conto de fadas. De repente, senti falta do nariz irregular e dos olhos verdes turvos de Sturmhold. As portas foram abertas e os soldados declararam: Tsarevich Vasily Lantsov e o grande duque Nikolai Lantsov. Nikolai havia nos dito que não seríamos anunciados, mas que deveríamos seguir a ele e a Vasily. Com passos hesitantes, obedecemos, mantendo uma distância respeitosa dos príncipes. Havia um longo tapete azul claro esticado ao longo da sala. No final dele, um grupo de cortesãos e conselheiros elegantemente vestidos movia-se confuso em torno de um palanque. Acima deles, o rei e a rainha de Ravka estavam sentados em seus tronos de ouro correspondentes. Nenhum sacerdote, notei quando nos aproximamos. O Aparat sempre parecia estar escondido em algum lugar por trás do rei, mas agora estava de fato ausente. Não parecia ter sido substituído por nenhum outro conselheiro espiritual. O rei encontrava-se muito mais fraco e frágil que da última vez que eu tinha visto. Seu peito estreito parecia ter afundado em si mesmo, e seu bigode caído estava manchado de cinza. Mas a maior das mudanças tinha se dado com a rainha. Sem gênia para esculpir sua face, ela parecia ter envelhecido 20 anos em apenas alguns meses. Sua pele perdera a firmeza cremosa, sulcos profundos começavam a se formar em torno do nariz e da boca, e sua íris demasiado brilhantes tinham passado a uma forma mais natural e menos chamativa de azul. Qualquer pena que eu pudesse ter sentido foi eclipsada ao me lembrar do modo como ela tratava a Genya. Talvez se tivesse mostrado um pouco menos de desprezo por sua serva, Genya não tivesse se sentido compelida a se juntar ao Darklin. Muitas coisas teriam sido diferentes. Quando alcançamos a base do palanque, Nikolai fez uma mesura profunda. Moitsar, disse ele. Moitsarina? Moyatsaritsa? Por um longo momento de ansiedade, o rei e a rainha olharam para seu filho. Então alguma coisa frágil pareceu despertar na rainha. Ela saltou do trono e desceu os degraus em uma enxurrada de seda e pérola. Nikolai! Gritou enquanto segurava seu filho junto a ela. Adraia, disse ele com um sorriso, abraçando-a de volta.
Murmúrios e um punhado de aplausos vieram dos cortesãos que assistiam. Lágrimas desceram dos olhos da rainha. Era a primeira emoção real que eu havia demonstrar. O rei ficou lentamente de pé, ajudado por um lacaio que o apoiou na lateral e o guiou pelos degraus do palanque. Ele realmente não estava bem. Eu começava a perceber que a sucessão seria discutida mais cedo do que havia pensado. Venha, Nikolai, disse o rei, estendendo o braço para seu filho. Venha. Nikolai ofereceu seu cotovelo ao pai enquanto sua mãe segurava seu outro braço e, sem registrar nossa presença, eles saíram da sala do trono. Vasílio os seguiu. Seu rosto estava impassível, mas não deixei de notar o beicinho denunciador. Mali e eu continuamos lá, incertos do que fazer a seguir. Foi realmente ótimo que a família real desaparecesse para uma pequena reunião privada. Mas em que situação isso nos deixava? Ninguém havia nos dispensado nem dito para ficarmos. Os conselheiros do rei nos estudavam com curiosidade flagrante, enquanto os cortesãos riam e sussurravam. Resisti ao ímpeto de me incomodar e mantive o que esperava ser um ângulo arrogante de cabeça. Os minutos se arrastavam. Eu estava faminta, cansada e bastante certa de que um dos meus pés estava dormente, mas ainda assim ficamos de pé esperando. Em certo momento, pensei ter ouvido gritos vindo do salão. Talvez estivessem discutindo sobre quanto tempo nos deixar ali parados. Finalmente, após quase 1 hora, a família real retornou. O rei estava radiante. O rosto da rainha havia empalidecido. Vasílio parecia furioso, mas a mudança mais notável foi a de Nikolai. Ele parecia mais à vontade e havia recuperado a arrogância que reconheci do meu tempo a bordo do Volkvone. Eles sabem, percebi. Ele contou a eles que é em Sturmhond. O rei e a rainha voltaram a se sentar em seus tronos. Vasílio foi para trás do rei, enquanto Nikolai assumiu seu lugar atrás da rainha. Ela se esticou procurando a mão dele, e ele a repousou sobre seu ombro. É assim que uma mãe age com seu filho. Eu era muito velha para ansiar por pais que não havia conhecido, mas ainda assim me senti tocada com o gesto. Meus pensamentos sentimentais foram arrancados de minha cabeça quando o rei falou: "Você é muito nova para liderar o segundo exército." Ele nem sequer tinha me cumprimentado. Abaixei a cabeça em concordância. Sim, Moitsar. Estou tentado a mandá-la para a morte imediatamente, mas meu filho diz que isso só a tornaria uma mártir. Eu endureci. O Aparat adoraria isso, pensei enquanto o medo me dominava. Mais uma bela ilustração do livro vermelho, Sancta Alina na forca. Ele acha que você é confiável, o rei garganteou. Não tenho certeza. Sua fuga do Darkling parece uma história muito improvável, mas não posso negar que Ravka precisa dos seus serviços. Ele fez soar como se eu fosse uma jardineira ou uma empregada do condado. Penitente, lembrei a mim mesma e me segurei para não dar uma resposta sarcástica. Seria uma grande honra servir ao rei ravcano, falei. O rei adorou a lisonja, ou Nikolai tinha feito um trabalho excelente ao defender meu caso, porque o rei grunhiu e disse: "Muito bem. Pelo menos temporariamente você atuará como comandante dos Grishas." Podia ser assim tão fácil? Eu agradeço, Moitsar. Gaguejei perplexa em agradecimento. Mas saiba do seguinte, disse ele apontando um dedo para mim. Se eu descobrir qualquer evidência de que está fomentando alguma ação contra mim, ou que fez contato com o apóstata, eu a enforcarei sem pleito ou julgamento. Sua voz se ergueu e se tornou um lamento rabugento. As pessoas dizem que você é uma santa, mas eu acho que você é apenas mais uma refugiada esfarrapada, entendeu? Mais uma refugiada esfarrapada e sua melhor chance de manter esse trono brilhante. Pensei com uma onda surpreendente de raiva, mas engoli meu orgulho e me curvei o máximo possível. Era assim que o Darkly havia se sentido, sendo forçado a se dobrar e rastejar diante de um idiota depravado? O rei acenou vagamente com sua mão cheia de veias azuis. Estávamos sendo dispensados. Olhei para Mali. Nikolai pigarreou. Pai, disse ele, tem a questão do rastreador?
disse o rei, olhando para cima como se tivesse cochilado. O rastreador? Ah, sim. Ele fixou seu olhar aquoso em Mali e disse em um tom aborrecido. Você desertou de seu posto e desobedeceu diretamente às ordens de um oficial de comando. Essa é uma ofensa punível com a morte. Puxei o ar com força. Ao meu lado, Mali continuava quieto. Um pensamento desagradável passou pela minha cabeça. Se Nikolai queria se livrar de Mali, esse certamente era um modo fácil de fazê-lo. Um burburinho de excitação veio da multidão em torno do palanque. No que eu tinha nos enfiado, abri a boca, mas antes que pudesse dizer algo, Nikolai se pronunciou. Moitsar, disse ele humildemente. Perdoe-me, mas o rastreador ajudou a conjuradora do sol a escapar da inevitável captura por um inimigo da coroa. Isso se ela realmente estava em perigo. Eu mesmo o vi pegar em armas contra o Darkling. Ele é um amigo confiável e acredito que tenha agido pelo melhor interesse de Ravka. O lábio inferior do rei se projetou, mas Nikolai continuou pressionando. Eu me sentiria melhor sabendo que ele está no pequeno palácio. O rei franziu a testa, provavelmente já pensando no almoço e em uma soneca, pensei. O que tem a dizer a seu favor, garoto? Ele perguntou. Somente que fiz o que julguei ser correto, Mali respondeu calmamente. Meu filho parece achar que você teve uma boa razão. Imagino que todo homem pense que suas razões são boas, disse Mali. Mas meu ato continua sendo deserção. Nikolai ergueu os olhos para os céus e eu tive uma súbita vontade de sacudir Mali. Ele não poderia ser um pouco menos duro e franco pelo menos uma vez? A expressão do rei se aprofundou. Nós aguardamos. Muito bem, disse ele por fim. O que é mais uma víbora no ninho? Você será expulso do exército. Expulso? Deixei escapar. Mali apenas se curvou e disse, obrigado, Moitsar. O rei ergueu a mão num aceno preguiçoso. Vão, disse ele de modo petulante. Fiquei tentada a permanecer e discutir, mas Nikolai me alertava com o olhar, e Mali já havia se virado para partir. Tive de me apressar para alcançá-lo enquanto marchávamos pelo corredor de tapete azul. Assim que deixamos a sala do trono e as portas se fecharam atrás de nós, eu disse, falaremos com Nikolai e vamos convencê-lo a falar com o rei. Mali nem diminuiu o ritmo. Não tem porquê, disse ele. Eu sabia que seria assim. Ele disse isso, mas vi no caimento de seus ombros que alguma parte dele ainda tinha esperança. Queria agarrar seu braço, fazê-lo parar, dizer a ele que sentia muito, que acharíamos alguma maneira de consertar as coisas. Em vez disso, me apressei ao lado dele, me esforçando para acompanhá-lo, totalmente ciente dos serviçais nos observando de cada porta. Refizemos nossos passos pelos corredores reluzentes do palácio e descemos a escadaria de mármore. Fedor e seus grixas esperavam em seus cavalos. Haviam se limpado o melhor possível, mas seus keftas coloridos ainda pareciam um pouco sujos. Tamar e Tolha aguardavam ligeiramente afastados deles, o sol dourado que havia dado a eles cintilando em suas túnicas brutas. Respirei profundamente. Nikolai tinha feito o que podia. Agora era a minha vez.